Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais um dia, para ministrar a Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, a lição de número 7, hoje vai ser a lição de número 7, com o estudo que está sendo feito do livro de Jó. Mas antes de começar essa aula, eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos, tá bom? Senhor, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar e exaltar e bendizer o santo e poderoso nome do Senhor. Estou aqui diante do Senhor, pedindo a Tua graça, o Teu favor, ó Deus, e que o Espírito Santo venha me ajudar a ministrar essa aula, porque estou aqui o Senhor sabe a sinceridade do meu coração, estou com muito temor e tremor, Senhor, diante do Senhor, porque a Tua palavra, a responsabilidade é muito grande, e eu te peço, em nome de Jesus, que fale com os Teus filhos, os que vão estar ouvindo, Senhor, esse vídeo gravado no dia de domingo, Senhor, que fale poderosamente coisas assim como o Senhor tem falado comigo aqui nessa ministração. Eu te peço, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre todos. Amém. Como eu já tinha dito, a lição de hoje é a lição de número 7, que traz como título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta. Se há sofrimento, há pecado oculto? O texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que há pecado oculto. É o que nós vamos estudar e entender hoje, certo? Se realmente todo sofrimento é porque há pecado oculto. Nós vamos estudar aqui hoje, certo? A leitura em classe, meus irmãos, ela se encontra em Jó, capítulo 8, do versículo 1 a 4. Depois Jó, capítulo 18, dos versículos 1 a 4. E depois Jó, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 6. Eu não vou ler para mim poder ganhar tempo, porque nós temos mais ou menos um tempo determinado para essa aula, mas eu quero que os irmãos, com a sua revista, leiam, porque aqui são os 3 discursos de Bildade. Porque hoje, irmão, nós vamos falar sobre Bildade. Na aula passada, que foi a lição de número 6, foi estudado sobre a teologia de Elifaz. Então hoje vamos estudar sobre a teologia de Bildade, que é o segundo amigo de Jó. Certo? Então leia em casa. Capítulo 8, todinho, certo? É o primeiro discurso de Bildade. O capítulo 18, todinho, que é o segundo discurso de Bildade. E o capítulo 25, todo, que é o terceiro discurso de Bildade. Certo? A introdução, meus irmãos, nos diz assim: nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. É o que nós vamos estudar hoje, certo? Bildade expondo a sua teologia e Jó contrapondo, em sua defesa, os pensamentos, ideias de Bildade, certo? O primeiro tópico dessa lição, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. É o que nós vamos estudar agora, no primeiro tópico, certo? E dentro do primeiro tópico, existem 3 subtópicos. O tópico 1, primeiro subtópico 1, Deus é justo e reto. Depois, o subtópico 2,
uma compreensão limitada da natureza de Deus. O subtópico 3, a imperfeição humana. Então agora vamos começar pelo subtópico 1, que diz assim: Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, em Jó, capítulo 8, versículos 1 até o 22, possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. E realmente, quando a gente pega os discursos de Elifaz e pega os discursos de Bildade, a gente observa um pouco, né? Há uma certa semelhança, certa, mas só que tem alguns pontos e pensamentos que é diferente, mas a semelhança, né? A linha de semelhança é bem parecida, mas tem alguns pontos que o Elifaz pensa, certo? E pensa e raciocina daquela forma, e também Bildade da mesma forma, né? Tem também o seu pensamento, né, formado em certo aspecto e área, tá bom? Agora, para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Quando a gente começa a observar, quando a gente lê o capítulo 8, certo? A gente observa ali o Bildade, porque Bildade estava presente quando Elifaz começou o seu discurso. E Bildade observou todo o discurso de Bildade, observou todo aquele discurso, certo? De Elifaz e as respostas de Jó. O Bildade estava ali observando, olhando, né, o que estava acontecendo. Quando ele entrou, certo? Depois que Elifaz terminou as suas falas, e ele entra com as suas argumentações, a questão acerca do estado de Jó, do sofrimento. Por que o sofrimento? Porque Jó estava sofrendo daquela forma. Bildade tinha um pensamento. E justamente o pensamento aqui de Bildade, observando a resposta de Jó, é que Jó, como Jó estava se justificando que não tinha cometido pecado para estar daquela forma, aí Bildade responde, então, mas então, Jó, então quer dizer que então Deus é injusto. Se você é justo, então Deus é injusto, porque Deus está te punindo. Essa já foi a ideia de quando o Elifaz, não, desculpa, de quando Bildade começou ao seu discurso, né? E depois, por outro lado, como Deus não é injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Ou seja, Bildade insistindo, porque a Bildade ele sabia que Deus é justo, mas ele não entendia por que Jó estava sofrendo daquele jeito. Ele não entendia, né? Ele não entendia, porque se Deus é justo e também Jó estava discursando que era justo, então por que o sofrimento de Jó? Então por que Jó? Mas na mente de Elifaz, o que acontece? Jó estava em pecado oculto. Aí o que acontece, irmãos? Dentro da teologia de Bildade, nós vamos observar que existe duas classificações: os bons e os maus. Ou seja, para o Bildade, Deus, irmãos, punia os maus e Deus abençoava os bons. Essa era as duas classificações da teologia de Bildade. Aí o que acontece? Dentro dessa classificação, aí Bildade pega. O que a Bildade faz? Bildade, no capítulo 4, verso 8, né? Olha o que Bildade faz. Por que Bildade faz? Bildade faz o seguinte: capítulo 4 e o verso 8, olha o que Bildade. Quero ler aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem. Segundo eu tenho visto. Irmão, desculpa. Estou no capítulo 4, capítulo 8, versículo 4.
Ó, se teus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, né? Também eles o lançou na mão da sua transgressão. O que? Pecado. Então, o que acontece? Bildade, como ele tinha essa teologia definida em duas partes, bons e maus, ou seja, então os filhos de Jó, ele estava falando para Jó que os filhos deles foram mortos porque eles eram maus. E nós sabemos, irmãos, que a dedicação que aquele homem teve com seus filhos, não é verdade? A Bíblia é bem clara, que ele se esforçava, né? Levantava de madrugada, intercedia a Deus por eles. Com certeza, né? Aqueles filhos, nós sabemos que eles morreram, por quê? Não foi porque eles pecaram, mas eles morreram por causa, né, daquela ação maligna que Deus permitiu que aqueles filhos fossem acometidos. Mas com certeza os filhos não eram maus, eles morreram porque não eram maus. Com certeza eles foram bem ensinados no caminho do Senhor, porque Jó se dedicava a isso, certo? Aí o que acontece? Agora nós temos o outro lado, né? Que a outro lado da teologia de Bildade. Os bons, que Deus abençoa os bons. Deus abençoa os bons. Então, por outro lado, como um homem que alega ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente de favor. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, irmãos, Bildade queria que Jó falasse o pecado oculto dele, mas Jó não tinha. Porque quando nós observamos Jó 8, o capítulo 5, ok, Jó capítulo 8, desculpa, o versículo 5, o que ele faz diz, ó, mas se tu de madrugadas buscares o Deus, ao Todo-Poderoso, pedireis misericórdia. E se forem puros e retos, certamente logo despertará sobre ti e restaurará a morada da sua justiça. Irmãos, olha o que acontece aqui, irmãos. O que acontece aqui? O pensamento de Bildade, quando nós olhamos o capítulo 8, os versículos 5 e 6, ele leva um pouco, irmãos, à teologia da prosperidade. Porque sabemos que a teologia da prosperidade é o seguinte: se uma pessoa, um pecador se arrepender, Deus o abençoará materialmente e com a saúde. E era justamente o que o Bildade estava aconselhando. Se esforce, levante-se de madrugada, pede misericórdia a Deus, que Deus vai restituir. É bem claro, lá, bem claro, Deus vai restituir. E você vai poder desfrutar novamente de todas aquelas bênçãos, ou da sua riqueza, da sua prosperidade que ele tinha. Né? Então, aqui nós vemos um pouco desse pensamento de Jó, certo? E, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia nos ensina, né, que realmente nós temos que arrepender de nossos pecados. Né? Elifaz não estava totalmente errado na questão do arrependimento, mas ele estava errado, irmãos, na questão da definição, né, quando a pessoa se arrepende. Porque nós sabemos que em nenhuma passagem bíblica Deus garante que qualquer ser humano que arrepender, Deus vai prosperar ele nessa terra. Não. A garantia, irmãos, que tem quando a pessoa se arrepende é da salvação em Cristo e da promessa de uma vida eterna. Essas são duas garantias, irmãos, feitas por Deus na palavra do Senhor. Então, o primeiro tópico aqui, irmãos, é isso. Vamos passar para o segundo tópico, né, do primeiro tópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus.
uma compreensão limitada. Humildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. E nós sabemos que Jó, irmãos, era reto. Ele não tinha pecado oculto. Nós observamos que o próprio Deus testemunhou da fidelidade, né, para Satanás. Olha aqui. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e merece o favor de Deus. Aqui nós já temos o Bildade, ele tinha um pensamento teológico definido, que é o seguinte: a meritocracia. Ou seja, para o homem receber o favor de Deus, o que acontece? Ele tinha que se esforçar para ser bom, se esforçar para ser reto diante de Deus. Aí o que acontece, irmãos? Bildade, ele não tinha uma compreensão da graça. Ele não tinha compreensão da graça. E é interessante que, se nós observarmos, Jó já tinha essa compreensão. Quando nós lemos, irmãos, Jó capítulo 1 e o versículo 21, Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aqui, irmãos, é uma compreensão da graça. Ou seja, tudo vem de Deus e tudo, né? Se Deus quiser bem, ele pode tomar tudo para ele. Ou seja, graça, favor merecido. Bildade não entendia, mas Jó entendia isso. Jó entendia isso muito bem, certo? Ou seja, a teologia de Bildade, ela estava fundamentada aqui, no mérito. Que o homem tem que se esforçar para ser bom e resto, para ele ser justificado por Deus. Mas nós observamos, irmãos, que não é assim. Não é assim. Né? Ou seja, Bildade não reconhece, irmãos, a graça. Infelizmente, não reconhecia a graça. Agora aqui, logo o enfoque de Bildade não era a graça que ele flui de Deus. O enfoque não era, certo? Não era a salvação. Não era a salvação. Porque, interessante, irmãos, interessante. Jó, ele viveu, irmãos, antes da lei. Não é assim? Jó viveu antes da lei. Jó viveu antes da lei, certo? O que é interessante? Jó, antes da lei, já entendia o que era graça. Porque há alguns estudiosos que defendem que o Antigo Testamento, a salvação era pela lei. Mas só observarmos, irmãos, antes da lei veio Abraão, veio Isaac, Jacó e muitos outros personagens, certo? Que foram salvos por quê? Pela graça. Porque, irmãos, a instituição da lei, o intuito da lei não era salvar, era esse o intuito da lei, certo? Não era esse o intuito da lei. Então Jó, ele entendia bem, mas Bildade não entendia a questão da graça. E, irmãos, infelizmente, toda a argumentação de Bildade seja que Jó era para ele se esforçar, para ele arrepender dos pecados dele. E esquecendo que nenhum ser humano, irmãos, nenhum ser humano, por mais que se esforce, não vai conseguir o mérito de ser salvo. Porque, irmão, graça, irmãos, é um favor merecido, vem de Deus, certo? Mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Essa, irmãos, era a teologia
né, de Bildade, a meritocracia. E está totalmente errada. É um pensamento totalmente errado concernente, irmãos, da pessoa de Deus. Porque Deus, irmãos, né, ele usa a graça. Ele usa a graça para salvar o homem, certo? Então, esse, irmãos, foi a compreensão ilimitada da natureza de Deus, que Bildade não tinha. Mas Jó tinha essa compreensão. Agora, o que é? O terceiro tópico, para nós o terceiro subtópico, para nós terminar o primeiro tópico, diz assim, ó, a imperfeição humana. Isso aqui é muito importante, a imperfeição humana. Olha, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Como se justificaria? Esse, irmãos, ou seja, Jó estava contrapondo, certo? Todo aquele pensamento e ideia que Bildade tinha. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó responde. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Isso é verdade, presunção, certo? Jó entendia, certo? Jó entendia que para o homem alcançar o favor de Deus, não era, irmãos, por esforço próprio dele. Jó entendia, né? Entendia que ele tinha que permanecer reto, fiel a Deus, certo? E a graça de Deus vai alcançar ele. Porque, irmãos, por mais que lutamos para ser santos, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, certo? Ainda que quando nós lemos Jó 9, os versículos 30 e 33, Jó está respondendo o Bildade. Olha o que ele fala. Ainda que lave com água de neve, e purifica as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, por mais que o homem se esforçasse para se tornar santo, certo? Ainda diante de Deus somos imundos. Por isso que entra a graça. Por isso que entra a graça. A linguagem é poética, mas ela afirma obviamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Deus é santo e Jó é um pecador. Esse é o que nós temos que entender. Que Deus é santo, mas nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores arrependidos. Aí é onde entra a graça. Porque a graça entra, irmãos, diante do arrependimento sincero nosso. Por quê? Eu vou pecar agora, hoje, amanhã, mas eu tenho que ter na minha consciência o arrependimento sincero. Porque aí é onde a graça entra diante do arrependimento sincero. Porque Deus sabe quem arrepende sinceramente. Deus sabe. Só que Jó aqui, irmãos, ele era uma pessoa justa. E ele estava sendo acusado que tinha um pecado oculto. Que todo aquele sofrimento que ele estava passando é porque ele tinha um pecado oculto. Bildade acusava ele dessa forma. Certo? Deus já havia testemunhado acerca da integridade da justiça de Jó. Nós sabemos que Deus tinha feito isso. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. E realmente, o Bildade, ou os amigos de Jó, julgava que todo o sofrimento dele, irmãos, é porque ele tinha pecado e não queria confessar o seu pecado. Então, nós temos que entender que nem todo sofrimento é por causa do pecado. Nós sabemos que o pecado realmente traz consequências. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqui não era o caso de Jó.
E também eu tenho, com certeza, né? Pode acontecer alguns casos, igual aconteceu com a pessoa não está pecando, não cometeu pecado, mas está sofrendo. Então nós não devemos julgar, porque Bildade estava julgando Jó. Então nós não devemos julgar. Cabe a Deus fazer isso, irmãos. Cabe a Deus. A Deus. O que nós temos que fazer? Os amigos de Jó achavam que estava ajudando ele com seus conselhos, mas não estava ajudando ele, certo? Então aqui, irmãos, a imperfeição humana. Nós somos imperfeitos e Deus é santo e justo. Mas nunca se esqueça, meu irmão, você que está me ouvindo, certo? Pecador arrependido. Quando somos assim, irmãos, a graça de Deus entra. Vamos observar o nosso irmão, o rei Davi. Não é verdade? A Bíblia fala que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele sabia se arrepender diante de Deus. Ele era um pecador arrependido. E Deus amava ele por causa dessa ação. Porque Davi pecou muito. Ou seja, imperfeição humana. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos, né, os escritos sobre a vida dele, na verdade, em 1 Samuel, quando nós lemos em 2 Samuel um pouco da vida desse rei, e quando nós lemos também os salmos, alguns que foram escritos por ele, quando ele se arrependeu, o Salmo 51, olha o Salmo 51, irmãos. Nós temos que tomar aquele salmo, irmãos, para a nossa vida, quando nós pecarmos, arrependemos da mesma forma que o rei Davi se arrependeu. E assim a graça entrar, a graça agir em nossas vidas. E assim, né, terminamos o primeiro tópico, na verdade, o primeiro tópico, onde falamos o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, certo? Onde nós estudamos Deus é justo, o primeiro subtópico, Deus é justo e reto. O segundo subtópico, a incompreensão limitada da natureza de Deus. E o terceiro, né, subtópico, a imperfeição humana. Deus abençoe a todos. E agora vamos partir para o segundo tópico, né, dando continuidade ao estudo, né, da lição de número 7. Nós acabamos de lecionar o tópico 1, agora vamos partir para o tópico 2 da lição, né? O tópico 2, que o título do tópico 2 é o seguinte: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. É o que nós vamos estudar aqui agora, tópico 2. E dentro do tópico 2 também nós temos 3 subtópicos, né? Assim como o tópico primeiro. E o subtópico do tópico 2 é moralismo por tradição. É o que nós vamos estudar aqui agora. Ó. Em Jó 18, do versículo 1 até o 21, esse aqui, irmãos, agora nós vamos entrar no segundo discurso de Bildade. Do primeiro tópico, nós vimos o primeiro discurso. Agora nós vamos entrar para o segundo discurso de Bildade, certo? Então você lê em casa, que é do versículo 1 até o versículo 21, todo o segundo discurso de Bildade. Também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Nós entendemos aqui, irmãos, que a questão do Bildade é que ele preservava uma moralidade através da tradição, certo? Através da tradição. Que é aquela moralidade que é passada de gerações, por pais para filhos, certo? De famílias para famílias. Esse tipo de moralidade que o Bildade defendia. Só que é uma moralidade, irmãos, que ela não é totalmente verdadeira. Tem os seus princípios bons, mas não é totalmente verdadeira. Nós vamos pegar um exemplo na Bíblia, né, que é Abraão. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar Abraão, não é verdade? Deus aparece para Abraão, né, e começa a falar sobre a vida dele e sobre o futuro dele, através
né, das suas gerações. A partir do momento daquela revelação, é interessante que Abraão sai de Ur, né, sai de Ur dos caldeus, e ele sai porque ele já tinha seus servos, pessoas que trabalhavam com ele já tinha sua esposa, ele ainda não tinha filhos, né? Então, aí naquela jornada que ele começa a andar com Deus, o que acontece? Ali, eles começam a ter ideias e pensamentos. Abraão se reunia com seus servos e a sua família, né? Suas já mulheres e filhos. E o que acontece? Ele começava a discutir com a sua família e com os seus servos a questão de coisas morais, certo? Aí o que acontece? Começou dele, passou para Isaac. Isaac ele foi instruído assim pelo pai, então o pai morreu. Isaac, né, passou a liderar a família, né? A família, ou seja, ele era a primeira geração de Abraão. E assim ele foi conduzindo, né, aqueles servos que tiveram filhos também, que já morreram, os servos de Abraão, na verdade, que tiveram filhos, e sim os filhos passaram a seguir Isaac, e assim porque foi passando uma tradição. Começou Abraão, então isso era o que o Bildade conservava, tendo seus princípios, certo? Bons, mas não é, irmãos, totalmente a verdade absoluta. Porque, irmãos, nós temos que preservar, sim, eu acredito, né? Nós temos que preservar, sim, a tradição. Mas aquela tradição, irmãos, que é bíblica, aquela tradição que primeiro, antes, vem a doutrina, isso é verdade, a doutrina. Depois da doutrina vem a moral, não é verdade? Depois da moral vem a ética. Aí depois sim vem a tradição. Porque a tradição é para conservar a doutrina, a moral e a ética. É isso que é a função da tradição. A função da tradição. Então, só que o Bildade, ele não tinha uma base bíblica centrada em Deus, não. Ele tinha o que ele aprendeu de pessoas antes dele, foi passando de geração em geração até chegar a ele. Então é algo inflexível, certo? Algo inflexível. Porque se você for observar, o moralismo, né? O moralismo do Bildade era um moralismo religioso. Um moralismo humano e religioso. Não era fundamentado em Deus. Porque é interessante, quando nós olhamos algo interessante, eu aqui marquei, quando nós lemos, eu quero aqui ler com os irmãos em 1 Tessalonicenses, olha o que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Tessalonicenses, certo? O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, ó, capítulo 2, versículo 15, guarde bem isso, meus irmãos. Então, irmãos, estais firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Olha bem o que o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica sobre a questão da tradição. Que era, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Epístola, irmãos, palavras, ou seja, era pessoalmente. Epístola, cartas enviadas. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, certo, ele estava sendo orientado por Deus, e ele, observando a situação, foi orientando os irmãos a guardar certas tradições, que essas tradições iam fazer o quê? Ia ser para benefício deles. Porque a tradição, irmãos, é o seguinte, a tradição bíblica, é o quê? Ela vai conservar em nós, irmãos, o que eu acabei de dizer atrás, ela vai conservar. Ela vai ajudar a conservar a doutrina, a moral e a ética. A tradição é isso. E olha o que ele também, no mesmo livro, no mesmo livro, o capítulo 3, no versículo 6, ó. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que
vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, ele está aconselhando os irmãos em Tessalônica para apartar daqueles irmãos que andam desordenados, certo? Que não estavam preservando, né, as tradições, estavam deturbando, distorcendo, né? Porque a pessoa que anda desordenada é a pessoa que anda sem rumo. Então, o Bildade aqui, ele estava meio que sem rumo, por quê? Porque ele estava fixado em um moralismo humano. O moralismo humano, irmãos, tem sim, né, as coisas boas, mas não é verdade absoluta. Bildade estava pondo o moralismo humano e religioso como uma verdade absoluta e estava errado. Aí é onde ele errava tanto, certo? Ou seja, aqui, ó, todavia não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição, é o que eu acabei de dizer. Agora vamos aqui, irmãos, para o subtópico 2, do tópico 2, que diz assim, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já havia sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos de seus pensamentos teológicos. O que acontece, meus irmãos? Olha bem o que acontece aqui. Bildade está fazendo pegando, ou seja, uma tradição passada, certo? Uma tradição passada e está tentando fazer que aquilo seja uma doutrina. Ou seja, fazendo que aquilo seja uma doutrina. E o que acontece, meus irmãos? Ele atestava, certo, que Jó, ele tinha, ou seja, a causa de todo o sofrimento de Jó é porque ele tinha quebrado, né? Ele tinha quebrado essa ordem. Ele tinha quebrado essa ordem, então por isso que era a causa de todo aquele sofrimento. E, ou seja, olha aqui, para ele as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra do moralismo estabelecido, né? Porque não tem a lei da gravidade. Se alguém quebrar a lei da gravidade, irmãos, vai se espedaçar, vai morrer. Era assim, era o pensamento de Bildade, ou seja, tudo aquele sofrimento de Jó é porque a lei absoluta que ele acreditava ser correta, Jó quebrou, e se ele quebrou, ele estava sofrendo porque ele tinha pecado. E nós sabemos que não foi assim que aconteceu com Jó, na verdade. Não aconteceu isso com ele, não aconteceu isso com Jó dessa forma, certo? Aqui, então, vamos nesse aspecto, a prática e a justiça se ajusta à dinâmica dessas leis morais. Ou seja, toda a prática, né, se ajustava nessas leis morais que estavam sendo citadas por Bildade. Mas não é assim, irmãos, não é assim. Porque nós sabemos que Jó, ele tinha culpa alguma. Mas para o Bildade ele tinha, né? Porque se ele quebrou essa lei moral, então ele estava sofrendo, certo? Agora o subtópico 3, né? Esse nós vamos deter mais um pouco nele, né? Porque ele tem um assunto bom, né? Ó, contemplando a cruz. O subtópico 3 e o tópico 2. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Ou seja,
todo o capítulo 19, irmãos, é dedicado à defesa de Jó. Lê bem, certo? Lê o capítulo 18, na verdade, aonde Bildade está acusando, e lê o 19. Leia com muita atenção, com muito cuidado, para você poder entender, desculpa, irmãos, toda a defesa de Jó, certo? Aqui, ó. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. Preste bem atenção. Ou seja, Jó, irmãos, ele não desprezava totalmente o que Bildade, né, estava afirmando. É o que eu acabei de dizer. Tinham os seus princípios bons, mas só que era inflexível, certo? Inflexível. Porque o que acontecia é que Bildade não entendia o porquê do sofrimento de Jó, certo? Então Jó, ele reconhece que Deus, irmãos, está no controle de tudo. Jó reconhece que Deus está no controle de tudo. Jó reconhece que Deus é soberano. Jó não nega, né, a divindade e o poder de Deus. De forma nenhuma Jó faz isso, certo? No entanto, Jó, no capítulo 19, ele afirma que não quebrou, né, a lei moral. Ele não afirma que ele não quebrou a lei moral, né? Ou seja, preste bem atenção, moço. Nós temos que entender que Jó, ou seja, que Jó, ele não quebrou aquela lei moral, ou seja, mas, irmãos, nós temos que entender que Jó, ele não era um homem impecável. Ele pecou. Ele pecava. Quando ele pecava, o que ele fazia? Ele prestava sacrifício a Deus, pedia perdão a Deus, certo? Buscava o perdão de Deus. Porque pelo que a gente observa Jó, quando Deus dá testemunho de Jó, o que acontece? Então Deus sabia da integridade que Jó tinha, certo? Deus sabia da integridade que Jó tinha. Então, Jó, ele reconhecia o seu pecado, certo? E, ao mesmo tempo, Deus também reconhecia que Jó era essa pessoa. Porque quando ele, por duas vezes, testemunha diante de Satanás a integridade de Jó, é porque ele sabia, porque Deus, irmãos, conhecia quem era a pessoa dele. E Jó conhecia quem era a pessoa de Deus também. Certo? Então, o que acontece? Só que os amigos, ou seja, o Bildade, ele pôs como que Jó era aquele tipo de pecador que traía a esposa, certo? Que dava um jeito de tirar vantagem nos seus negócios, não é verdade? Mas não. Nós sabemos que Jó, ele era um homem íntegro. Ele não pecou contra a esposa, né, contra Deus, né? Se porventura, nos negócios, eu posso entender que se porventura, quando ele estava negociando, se ele vê que tirou alguma vantagem, se isso aconteceu, com certeza, ele arrependeu, foi lá, né? A vantagem que ele tirou, ele repunha aquela vantagem, é o que eu penso, porque quando a Bíblia trata, né, as qualidades de Jó, eu penso que ele era esse tipo de homem. Ele errava, como todo ser humano erra, mas ele reconhecia o seu erro e ia até diante de Deus. Porque senão Deus não tinha dado testemunho dele diante do diabo. Não tinha dado, irmãos, não tinha dado. Deus deu testemunho dele. E depois, quando a gente vai ver lá no livro de Ezequiel, Jó já tinha morrido. Já tinha passado, muitos séculos depois, Jó, né, Deus torna a dar testemunho de Jó novamente, né?
Então é isso, meus irmãos. Algo interessante, o homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Jó sabia que a causa do seu sofrimento era outra coisa e não pecado. Interessante que o próprio Jó, irmãos, ele queria entender, porque ele sabia que ele não tinha pecado. Então ele queria entender por que daquele, até Jó queria entender por que daquele sofrimento. Porque quando nós lemos Jó, eu quero até ler aqui, que é interessante, eu quero até ler aqui. Quando nós lemos Jó, está aqui na revista, capítulo 19, capítulo 19, quando nós lemos o livro de Jó, olha o que ele disse, olha o que Jó diz aqui, meus diz, é algo interessante. Algo interessante. Jó, estou aqui no livro de Salmos, Jó, capítulo 19, versículo 21 e 24. Dá tempo, né? Nós lemos. Olha o que diz aqui, irmãos. Jó, capítulo 19, 21 e 24. Ó. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Nessa defesa aqui de Jó, ou seja, ele reconhece que o que ele está passando está no controle de Deus. O que ele está passando, né? Ele sabe que Deus está no controle de tudo. Na verdade, Deus está no controle de tudo. Ou seja, aquilo é por permissão de Deus. Ele reconhece isso. Reconhece. Mas só que ele queria uma explicação. O que acontece? Por isso que ele fala. Quem dera se tivesse um livro para ele poder escrever tudo aquilo que ele está passando. E depois, para ele poder mostrar para os seus amigos a resposta, porque ele sabia que Deus ia dar uma resposta para ele. Ele sabia, ele era convicto disso, que Deus, em algum momento, Deus ia dar a resposta do porquê do sofrimento dele. Certo? Então é muito importante, a gente observar aqui na defesa de Jó, né? Quando ele faz isso. Quando ele faz isso. E interessante, olha aqui, interessante, irmãos. Aqui, ó, aqui o escritor, ele diz assim, ó. Eis que ele contemplou a cruz. Aquela expressão, irmãos, no verso 25, certo? No verso 25 do próprio capítulo 19, que diz assim, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós sabemos, né, que isso aqui, irmãos, é uma referência a Cristo. Ou seja, Jó, ele estava passando por um momento difícil, ele queria, certo? Ele queria que Deus intercedesse por ele, né? Intercedesse por ele, porque com certeza Jó já estava cansado de todos os seus amigos ficar acusando sem ele dever. Então ele queria que uma pessoa viesse interceder por ele. Para a gente poder entender bem a questão da intercessão, é só a gente ler o livro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth é um livro que explica bem a questão da intercessão. Nós sabemos que Ruth, né, ela casou, não é verdade? Nós sabemos que Noemi, que era a sogra, mas o marido, porque teve uma fome ali na região de Judá, e eles migraram para a Síria. O que aconteceu? Lá morreu o marido dela e morreu o marido da Ruth e o marido da outra nora.
Então Noemi decide voltar, porque ficou sabendo que, né, que Deus começou a prosperar, ajudar. E na volta, a Noemi volta viúva e Ruth acompanha sua sogra. Chegando lá, ela começa a trabalhar. O que acontece? E ela perdeu suas terras, ou seja, para poder resgatar as terras de volta, o que acontece? Ruth teria que casar com um parente próximo, ou seja, ia ser o Redentor. Porque o marido de Noemi tinha terras, só que essas terras elas foram o quê? Vendidas. Na questão da fome, para eles poder fazer aquela viagem. Então, aí o que acontece? Boaz pega, né, e casa com Ruth para poder ser o redentor, resgatar toda aquela herança, né, da família de Noemi novamente. Ou seja, redentor é isso, não é verdade? Aqui os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Louvado seja o Senhor. Então, os Jó, ele já, nós cremos, porque há muitas interpretações acerca desse Redentor. Há muitos intérpretes, não é verdade? Uns dizem que Jó está falando de um Redentor, de uma pessoa, né, que aparecesse ali no cenário na hora ali e começasse a interceder por ele diante dos amigos. Essa é uma interpretação. Outra interpretação era que o próprio Deus ia aparecer ali visivelmente para poder interceder por ele. Mas eu quero crer, irmãos, né, que é o que mais é ensinado e eu acho que é o correto, que ele estava predizendo, irmãos, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento. Isso sim é o que eu creio, né, que ele estava profetizando ali sobre Jesus, a intercessão que Jesus ia fazer por nós, certo? Então aqui, e por último aqui, irmãos, eu quero ler também aqui, em 1 Timóteo, né, em 1 Timóteo, há uma referência maravilhosa, irmãos, sobre a questão de Redentor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, olha o que diz aqui, ó. Porque só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Falando sobre mediador. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o justo, né? Então, aqui nós estamos terminando o tópico 2, né? Tópico 2, onde nós vimos o pecado visto como quebra da moralidade tradicional, né? O subtópico 1, moralismo por tradição, a subversão da ordem moral e contemplando a cruz. Agora nós vamos, irmãos, partir para o tópico 3. Então aqui, irmãos, voltando aqui, né, para nossa conclusão da revista, né, vamos aqui partir para o tópico 3. O que nos diz o tópico 3? Diz assim, ó, o pecado é em contraste com a majestade de Deus. Tem dois tópicos, o tópico 3, né? O primeiro tópico é a grandeza de Deus. E nesse tópico aqui, irmãos, é interessante, vai estar o terceiro discurso de Bildade, né? É um discurso bem pequeno, segundo o capítulo 25, dos versos 1 até o 6. E o que acontece, irmãos? A gente começa a observar aqui, no capítulo 25, de 1 ao 6, que Bildade, ele começa a repetir tudo aquilo que ele já tinha dito no discurso. Nos traz uma ideia, me parece que o homem estava sem argumento já, diante de Jó.
sem argumento, não tinha mais palavras para poder argumentar. E ele começa a repetir as mesmas coisas. As mesmas coisas, né? As mesmas coisas. E Jó, ele começa até ser um pouco irônico, né? Um pouco irônico, no capítulo 25:2, ele responde, né? Jó responde a Bildade, e ele responde a Bildade, né? Responde a Bildade, e Bildade, ele fica sem resposta para poder rebater o que Jó estava falando. Porque é o seguinte, irmãos, Bildade, ele não nega, né? Ele não nega que Deus é um Deus onipotente, Deus poderoso, Deus criador, Deus está acima de tudo. Só que o problema dele, né? A questão que ele coloca um abismo muito grande, né? Muito grande entre Deus e o homem. E que Deus, ou seja, Deus ele criou o homem, mas ele pega e parece que ficou ausente, né? E essa é a ideia, e Jó começa a rebater isso, Aí depois também, dentro desse texto, que tem algo interessante, ó, as ideias de Bildade se antecipam àquelas que defendia milênios depois pelos deístas, pelo deísmo do final do século XVIII. E realmente, irmãos, se você observar o discurso todo o discurso de Bildade, e se a gente observar os filósofos deístas, parece bem similar à questão das ideias. Porque o deísmo, né, tem o filósofo francês, o Voltaire, no final do século XVIII, foi um filósofo francês, né, foi um deísta, acreditava que para chegar-se a Deus não era preciso ir à igreja, mas sim a razão. Ou seja, o que é o centro do deísmo? O deísmo, eles não negam a existência de Deus, eles acreditam que Deus realmente criou o homem. Deus é o Deus criador. Mas agora a questão na busca por Deus, eles pensam que não precisa da igreja, que eles acreditam que não precisa da igreja, você não precisa orar, ler a Bíblia, ou fazer qualquer tipo de ajuntamento para poder buscar a Deus. Não, para eles, unicamente, o homem tem que usar a razão para poder encontrar Deus. E é mais ou menos isso, irmãos, que o Bildade, né, na sua teologia, acreditava, certo? Passando agora para o subtópico 2, o subtópico 2 do tópico 3, onipotente, mas não ausente, né? Onipotente, mas não ausente. Aqui, irmãos, olha o que acontece. Jó, ele já começa a responder a Bildade com um tom de ironia, porque o capítulo 26 é a resposta de Jó, né? A resposta de Jó para a Bildade, que é o terceiro discurso no capítulo 25. Aqui, ó. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó 26:2. Ou seja, aqui ele observando todo o discurso de Bildade, ele já começa aqui com tom de ironia. Como que você diz uma coisa, mas só que Deus faz outra? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Ele vai dizer que Deus é aquele que sustenta aquele que não tem vigor. Então Jó vai questionar essa teologia de Bildade de um Deus distante. Ou seja, irmãos, um Deus distante. Jó não questiona a onipotência divina, mas questiona a aplicação desse conceito. Estão me entendendo?
Ou seja, um Deus, o que é um Deus potente? O Deus potente é um Deus que tem força, é um Deus que ajuda, certo? Aqui, ó, é um Deus que ajuda, né? Como ajudaste aquele que não tinha força, estendaste o braço que não tinha vigor. É um Deus que ajuda as pessoas, né? Os que estão precisando. Aqui, aqui tem algo interessante aqui, irmãos. Ó. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? E realmente, irmãos, realmente, ó, será que não dá para conciliar essas duas coisas? Um Deus compassivo e amoroso? Será que não dá? Por que Bildade não conseguia conciliar essas duas coisas? Não é verdade? Bildade não conseguia. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que há um poder, que é um poderio que está acima de tudo, mas que ao mesmo tempo é um Deus poderoso que está acima de tudo e ao mesmo tempo que se preocupa com o homem. Esse é o nosso Deus, é o que a Bíblia apresenta. O Deus que tem aqui também, ó, ele não disse, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. É o Deus, irmãos, que o cristianismo apresenta. Certo? É um Deus que o cristianismo apresenta. Ó. Um Deus que se relaciona com a sua criatura e um Deus que é apresentado pela Bíblia. Esse é o Deus do cristianismo, um Deus que se relaciona conosco. Aqui também, ó, ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Aqui há algo interessante, irmãos, ou seja, toda disciplina ou castigo que vem de Deus é para nós melhorarmos diante de Deus e também diante do nosso próximo. Melhorar o nosso caráter, porque se eu melhorar o meu caráter, eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. Essa é a intenção de Deus em questão a disciplina e o sofrimento, certo? E aqui, irmãos, para nós terminarmos, ó, temos que ter cuidado para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas é igualmente amor. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem pessoas que diante do sofrimento colocam Deus e o Deus que é dono de tudo, ele é um Deus poderoso e faz o sofrimento, mas esquece a questão do relacionamento que nós temos com Deus, certo? Tem pessoas que esquecem isso. Porque, irmãos, a diferença principal de Jó e seus amigos é que os seus amigos só tinham um entendimento de um Deus puramente teórico. Ou seja, a teologia era teórica. Não tinham um relacionamento com Deus para entender de fato quem era Deus, e Jó tinha. Ó, é por isso que Jó sai na frente deles com relação à teologia de Deus. Apesar de não ter uma revelação muito completa de Deus, eles não tinham a Bíblia na época, mas tinham a relação de Deus, mas não tinham, eles tinham a revelação de Deus, mas não tinham a Bíblia, certo? A diferença principal deles, de Jó e seus amigos, é que Jó se relacionava com Deus, ele amava a Deus, ele fazia sacrifícios, ele orava, ele tinha amizade com Deus. E seus amigos tinham apenas um conhecimento teórico de Deus. Essa era a grande diferença, né? A grande diferença, porque Jó, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era a pessoa de Deus. Os seus amigos só conheciam Deus teoricamente. Certo? Então aqui, irmãos, ou seja, Jó, ele conhecia, certo? Um Deus presente. Para Jó, Deus não era ausente como Bildade pregava, como Bildade ensinava, certo?
Então, esse aqui, irmãos, foi a lição de hoje. Eu espero que, em nome de Jesus, né, quando os irmãos forem estar ouvindo este áudio, que os irmãos sejam agraciados, né, com a palavra de Deus, que a palavra de Deus venha penetrar nos corações dos irmãos, certo? Que assim, que Deus, na igreja de Jesus, os abençoe. Quero também aqui agradecer ao nosso pastor, o pastor Luiz, pela oportunidade que tem nos dado de realizar esse grandioso trabalho. No nome de Jesus, Deus abençoe o senhor, a sua família, grandiosamente. Tá? Estamos muito felizes por estar cooperando com o Senhor nessa obra, no crescimento do reino de Deus. Eu quero fazer uma oração para terminar, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, esse período que passamos aqui, ministrando a Tua palavra. E eu te peço, em nome de Jesus, assim como falou comigo, Senhor, fala com os Teus filhos, os abençoa, que a Tua palavra venha penetrar na alma, na divisão da junta e medula, que eles venham entender, Senhor, o propósito do Senhor com essa palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa eles grandiosamente, hoje e sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe. Paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer.